E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do Ao Vivo Gel aqui no YouTube. E o nosso assunto de hoje, trataremos bioma amazônico. Falar de Amazônia é entender das suas principais características, se tratando de uma floresta equatorial, onde nós vamos ter a presença de plantas latifoliadas. Plantas latifoliadas, pessoal, têm como características as folhas grandes e largas. E essas características têm muito a ver com o clima da região. Por quê? O clima equatorial da Amazônia vai permitir que nós tenhamos uma grande disponibilidade de luz e também grandes índices de chuva, ou seja, condições benéficas para que a planta possa se desenvolver ao máximo. Dentro disso, as plantas são perenes, ou seja, plantas que não apresentam características de perda da sua vegetação na estação mais seca, até porque a própria umidade da Amazônia faz com que esse período seco seja muito curto ou praticamente inexistente na região. E as plantas higrófilas, que vão se adaptar ao ambiente com bastante umidade. Então você percebe pela imagem que a floresta amazônica ela tem uma característica de ser uma floresta densa, né? Onde você vai ter com isso as plantas que porventura tenham um menor porte, elas se adaptam às áreas onde a umidade vai ser bastante elevada. Dentro dessa característica, já a gente está falando de um clima que é quente, que é um clima úmido, eu estou falando justamente do clima equatorial. As características do clima equatorial, pessoal, se fazem principalmente por elevadas temperaturas e as chuvas bem distribuídas durante o ano. Ou seja, isso faz com que o clima equatorial ele se mantenha numa condição de baixa amplitude térmica. E o que são as amplitudes térmicas? É a diferença entre o máximo e o mínimo de uma temperatura registrada, que pode ser diário, pode ser mensal, anual, e no caso do clima equatorial, essa amplitude térmica é baixa. Dentro disso, a gente praticamente entende que na região da Amazônia, dificilmente você vai ter uma queda de temperatura muito acentuada. Quando falamos de clima, quando falamos de massas de ar que atuam no Brasil, existe uma massa de ar chamada massa polar atlântica, que quando ela atinge a região amazônica no período do inverno, ela ocasiona um fenômeno chamado de friagem. E esse fenômeno pode causar uma queda de temperatura que é muito comum na região do estado de Rondônia. Mas, do ponto de vista geral, a característica que predomina na região amazônica é justamente pensar no clima quente e úmido praticamente o ano todo. E dentro dessa concepção, a gente vai ter uma floresta rica, de uma grande biodiversidade e, consequentemente, um elevado grau de endemismo. O que seria endemismo, ou o que seriam as chamadas plantas endêmicas? São as plantas que existem apenas naquele determinado ecossistema. E nesse caso, quando a gente pensa no Brasil, não só na floresta amazônica, mas dentro de um ponto de vista geral de outros biomas, essa riqueza, essa biodiversidade e esse endemismo é bem característico de áreas como a Mata Atlântica, como o Cerrado, como a Caatinga. Tá? E dentro dessa condição, a gente vai perceber que a floresta amazônica ela está presente na região da maior bacia hidrográfica do planeta. Então, a característica dos rios amazônicos vão ser justamente rios volumosos, rios perenes, que não vão secar durante o período de estiagem. E dentro dessas condições, a gente pode perceber o seguinte, a presença de igarapés. E muita gente pergunta, Flávio, o que seriam esses igarapés? Geralmente, esses igarapés, eles se caracterizam como riachos, tá? Que promovem a formação de braços estreitos dos rios ou canais. Ou seja, dessa caracterização você percebe que esses igarapés eles não têm grande profundidade e a vegetação que se desenvolve nessas áreas chega a mais ou menos 20 metros de altura. Então, com certeza, você raciocina que os igarapés é quando você vê as águas que correm no interior da mata. Tá? Característica típica do ecossistema amazônico. Já quando a gente relaciona com os furos eles promovem uma interligação. Então, geralmente, eles interligam
rios e lagos, e eles surgem principalmente na época das cheias. E, por fim, as Paraná-mirins, que estão relacionados com os braços dos rios que contornam ilhas dentro da Amazônia. E isso é característica muito típica de uma região onde você tem rios volumosos e que, principalmente no período das cheias, eles ocupam vastas áreas dentro do terreno amazônico. E aí a característica interessante é por quê? Porque a Amazônia, basicamente você vai pensar, onde o rio Amazonas percorre, a gente raciocina sobre uma área de rios de planície, né? E nessa área de rios de planície, o que acontece? Nós vamos ter as áreas mais baixas, onde, dessa forma, as menores altitudes permitem que a vegetação seja coberta pela água praticamente um ano inteiro, e depois você vai ter vários estágios diferenciais em relação à altitude. E com isso a gente consegue entender que a floresta amazônica ela se divide em 3 patamares. O primeiro patamar explicado para vocês é a terra firme. E basicamente nessa região de mata de terra firme, a área está dificilmente sujeita à possibilidade da ocorrência de uma inundação. Basicamente, a gente chama essa área, essa mata de terra firme, como a Amazônia propriamente dita. E dentro dessa característica é onde a gente percebe, por exemplo, as árvores que atingem alturas de até 50 metros. Depois, a gente percebe a mata de várzea. E a mata de várzea ela possui árvores de tamanhos menores, mais ou menos de 25 e 30 metros, e essas áreas elas estão sujeitas às inundações. Ou seja, no período das cheias, as águas dos rios podem atingir a região da mata de várzea. E, por fim, numa altitude mais próxima ao rio, ou seja, numa área mais próxima ao leito dos rios, nós vamos ter a mata de igapó. E aí são terrenos que estão inundados ao longo dos rios, estão próximos aos rios e estão constantemente inundados, tá? E dentro dessa característica, é difícil você ter acesso às áreas da mata de igapó, além também de uma grande quantidade de cipós, de plantas epífitas e as plantas hidrófilas, que são adaptadas a ambientes que estão constantemente alagados, tá? Então, é aí a característica, e dentro do desenho, dentro desse mapinha para vocês, está mostrando direitinho como que é o processo que vai se alterando a partir de do leve aumento da altitude no terreno amazônico, tá bom? Solo da Amazônia. Isso é uma das características mais interessantes que a gente pode falar do ponto de vista da Amazônia. Por quê? Porque muita gente, dentro de uma concepção vulgar, vai imaginar o quê? Poxa, o solo da Amazônia é um solo fértil, pois tem uma floresta biodiversa. Mas, na verdade, esse solo ele é de baixa fertilidade. E essa baixa fertilidade está muito ligada à intensa lixiviação que esse solo sofre, justamente pela grande quantidade, pelo grande índice de chuvas. Só que, por outro lado, o que acontece? A grande quantidade de matéria orgânica presente sobre o solo amazônico e juntamente com a ação bacteriana, com a presença de fungos que vão promover a decomposição da matéria orgânica e a nutrição da sua camada superior. Então, dentro dessa característica, essa matéria orgânica em decomposição, que nós denominamos isso de serrapilheira, ela é responsável justamente para fazer com que haja a nutrição do solo amazônico e, consequentemente, permitir o desenvolvimento das plantas. Então, quando você pensa numa planta na Amazônia, as raízes dessas plantas não são tão profundas. São raízes que a gente considera como raízes curtas, justamente porque a nutrição não está nas camadas mais profundas do solo. A nutrição vai estar justamente na parte superior. E Flávia, mas se a árvore é de grande porte e a raiz é curta, o que sustenta a árvore? E, basicamente, a sustentabilidade das árvores está entre uma árvore e outra, diante a proximidade delas, uma acaba escorando a outra. Algumas plantas até desenvolvem algumas raízes, nós chamamos de raízes escoras, justamente para dar sustentabilidade à planta. Então, é uma característica muito interessante falar
do solo amazônico, justamente porque nos dá uma falsa ideia de que é um solo extremamente fértil, sendo que, na verdade, ele é um solo de baixa fertilidade e um solo bastante profundo. Por quê? Porque no seu processo de formação, qual que é o intemperismo que vai predominar? O intemperismo químico. E o intemperismo químico precisa da presença de água para que haja a decomposição dos minerais da rocha. Beleza? E aí, dentro dessa ideia, pessoal, a gente vai pensar, poxa, um bioma tão grande, um bioma tão importante como a Amazônia, infelizmente ele sofre muitos impactos. E dentro da característica dos impactos, a gente vai pensar aqui nos problemas ambientais que envolvem o ecossistema amazônico. O primeiro deles, pessoal, é pensar no desmatamento, né? Porque basicamente, se você raciocinar sobre qualquer formação vegetal, se você pensa no impacto, esse impacto é relacionado com o fato dele ser retirado, dele ser desmatado. Só que dentro dessa característica, a gente vai pensar, esse desmatamento, que, por exemplo, na Amazônia já está atingindo aproximadamente mais de 15% da floresta, a gente vai raciocinar que esse desmatamento ele tem, primeiro, a prática da queimada, né? Ou seja, pratica-se a queimada, põe fogo na mata e com qual objetivo? Ora, um dos fatores, avanço das fronteiras agrícolas. Aí você pode falar assim, poxa, Flávio, mas avanços de fronteira agrícola é meio contraditório, porque o solo da Amazônia não é tão fértil, mas só que as técnicas dentro de uma agricultura intensiva permite que haja a possibilidade de produção. Então, principalmente os avanços de fronteiras agrícolas da Amazônia está relacionado com o cultivo de soja. Tá bom? Outro fator, retirada da vegetação para atividade pecuária, que é a atividade que mais causa impacto na Amazônia, ou seja, retira a vegetação para poder promover a formação de pastagens. Tá? Dentro de outra característica, poxa, você pensou, os rios amazônicos são rios volumosos, rios perenes, né? E para poder chegar para a formação do Rio Amazonas, nós vamos ter vários rios que têm uma capacidade para produção de energia muito grande. São rios de planalto. Por quê? A volta da planície amazônica está cercada por áreas mais elevadas que permitem a formação de cachoeiras. Então, esses rios de planaltos que estão no entorno da bacia amazônica, eles vão ter um potencial de geração de energia elétrica muito grande, ou seja, eles têm potencial para a instalação de energia elétrica, de usinas hidrelétricas. Só que no momento que você promove a instalação de uma usina hidrelétrica, o que acontece? O impacto ambiental é muito grande, por exemplo, para a construção do reservatório. O impacto é muito grande, por exemplo, para a retirada da população tradicional que vive nas regiões, a população ribeirinha, as populações indígenas, populações quilombolas, que dependem de suas áreas para o desenvolvimento e até mesmo para a consolidação e perpetuação das suas etnias. E isso é algo que a gente percebe um desrespeito muito grande por conta de autoridades, por conta de atividades ilegais, como a exploração madeireira, como a questão da biopirataria, que é a extração, que é o tráfico, né, de espécies, tanto de animais quanto de vegetais, e a atividade de mineração. Tanto do ponto de vista de algo intenso, de algo empresarial, como a gente pode falar sobre a exploração na Serra dos Carajás, que envolve uma exploração de minério de ferro, como também voltar para a característica do garimpo ilegal. E quando eu falo do garimpo ilegal, pessoal, principalmente na busca, na tentativa de conquista, de garimpar ouro, que é algo que já teve a sua abundância na região norte do Brasil e que existem ainda algumas possibilidades, alguns resquícios de encontrar esse mineral na região. E isso causa impactos muito grandes, como, por exemplo, a grande quantidade de mercúrios nos rios, a poluição do ar, a poluição do solo. E aí entra uma característica que é muito relevante. Por quê? Porque no momento que você destrói a Amazônia, nós estamos interferindo na possibilidade da distribuição de chuvas no país se tornar menor, principalmente no que diz respeito com o elevado nível
de evaporação que a floresta promove. Existe um fenômeno que nós chamamos de rios voadores, onde os ventos alísios que sopram dos 30 graus de latitude para o 0 grau, ou seja, para a linha do Equador, esses ventos, quando eles chegam próximo à região do Equador, promovendo uma região que nós chamamos de zona de convergência intertropical, a evaporação que acontece no Oceano Atlântico, os ventos alísios empurram essa umidade para o interior da floresta. Juntamente com o calor, nós vamos ter a condensação, o resfriamento dessas massas de ar e a ocorrência de chuvas. O que a floresta faz? A floresta absorve essa água e devolve essa água para a atmosfera através de um processo chamado de evapotranspiração. E os ventos alísios continuam empurrando essa massa de ar para o oeste da região amazônica. Quando era para essa massa de ar sair do nosso continente, a barreira orográfica, que no caso é a Cordilheira dos Andes, impede a saída dessas massas de ar que retornam para o interior do continente, causando chuvas. Aí você imagina se a floresta é retirada. Se você pensa que uma árvore na Amazônia com 20 metros de copa, ela joga para a atmosfera por dia aproximadamente mais de 300 litros d'água na forma de vapor. E quando você pensa no impacto voltado para a retirada da floresta, você está causando a possibilidade de diminuir o índice de chuvas. Ou seja, nós temos um potencial enorme de aproveitarmos a Amazônia do ponto de vista em que haja a condição de equilibrar a exploração, mas de uma forma sustentável. E principalmente no que diz respeito à extração ilegal de madeiras, ou seja, as madeiras que nós chamamos de madeiras de lei, justamente porque elas têm uma legislação que as protege da forma em que ela é explorada, e a gente simplesmente joga essas árvores todos os dias no chão, e impactando de uma forma sobrenatural em relação à fauna, à flora da região. Existem espécies na Amazônia que ainda não foram quantificadas pela ciência e que às vezes a gente nem vai ter condição de conhecê-las justamente pelo grave e elevado nível de devastação que a Amazônia sofre. Ou seja, o Brasil tem todo um potencial em relação a possibilidades de exploração econômica sustentável do ambiente, mas, por outro lado, a questão do ponto de vista do nosso modelo agroexportador, principalmente de produtos voltados para a agricultura, soja, principalmente produtos relacionados com a mineração, e aí, nesse caso o minério de ferro, pensar na criação de gado, isso tudo faz com que a Amazônia se torne um ambiente, um ecossistema ameaçado de extinção. Por mais que toda essa vasta área possa ser algo inimaginável de ser jogado no chão, mas o avanço do nível de desmatamento da Amazônia, infelizmente, faz com que as perspectivas futuras desse ambiente não sejam das mais favoráveis. E é essa a característica que é necessária, a gente pensar dentro de um contexto de que nós temos um país com uma biodiversidade importantíssima e que ela tem a necessidade de ser preservada, não apenas do ponto de vista das condições de pensar nos animais, pensar nas espécies de plantas existentes, mas pensar na própria sobrevivência do homem. Essa é uma característica que nos faz raciocinar e ver a necessidade da Amazônia ser gerida, ser administrada de outra forma. E, principalmente, que a Amazônia, em pé, ela pode nos dar potencialidades de exploração econômica da mesma forma. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Essa reflexão que eu acho que é importante, porque entender as características de um bioma, entender as características de uma área dentro do nosso país, ela é importante, e eu acho também válido que nós tenhamos uma reflexão sobre a importância da preservação. A gente não está sendo aqui
de uma certa forma, não dando atenção necessária, pensando assim, poxa, você está dizendo que a gente tem que preservar, mas tem um lado econômico. Não. O importante aqui é a gente entender que existem possibilidades de fazer uma associação entre a preservação do ambiente e a exploração das suas capacidades econômicas. Beleza? Então, esse é o recadinho que eu tinha para vocês hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser. Tá joia, pessoal? Grande abraço, fique com Deus. Estamos juntos e vamos lá para a enquete que a gente faz toda semana para escolher o próximo tema da nossa videoaula.